a Bankai de um dos capitães mais poderosos de Bleach. O Hitsugaya Toshiro é conhecida por ser a Zanpakutou mais poderosa do tipo gelo e sem dúvidas é uma das mais exploradas da obra. E se mostrou também uma das mais versáteis. E não à toa ele tem, entre aspas, 3 Bankais. Claro, não são 3 Bankais de fato, porque os Shinigamis possuem apenas uma, mas ele apresenta 3 versões diferentes durante Bleach. E nesse vídeo você verá não apenas todas explicadas, mas também todos os detalhes dessa incrível Zanpakutou como um todo e de forma simples e descomplicada. Ficou curioso? Assiste esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal já te peço encarecidamente para se inscrever, tá? Porque aqui falamos muito sobre Bleach, tem Bleach quase todos os dias e de quebra você ganhará uma comunidade saudável para trocar ideia sobre o que a gente mais gosta, que são animes e mangás. E assenta a Bankai aí no like, tá? Porque assim o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo e espalhará ele para mais pessoas poderem assistir, beleza? E bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, a Zanpakutou do Hitsugaya Toshiro se chama Hyorimaru, que significa Anel de Gelo, e em seu estado selado, ela parece uma katana normal com uma guarda bem diferente, que possui a forma de uma estrela de 4 pontas cor de bronze, e o seu punho é azul claro e a bainha azul escuro. E essa bainha se dissolve completamente quando ele desembainha sua espada, que inclusive, diferente da maioria dos capitães, ele a carrega nas costas, que vamos combinar que fica bem estiloso. Mas enfim, fato é que, assim como falei no início do vídeo, a Hyorimaru é a Zanpakutou mais forte de todas no elemento gelo em toda a Sociedade das Almas. E o controle do Hitsugaya sobre o poder da Hyorimaru é grande o suficiente para ele usar algumas de suas técnicas da Bankai enquanto está na sua Shikai, como a gente vai ver mais à frente no vídeo, porque isso foi apenas uma pequena introdução que sempre faço nesse tipo de vídeo para apresentar o tema para vocês. Mas agora vamos conhecer tudo sobre a Zanpakutou de um dos capitães mais poderosos de Bleach. E começando pela sua Shikai, o seu comando de liberação é o Souten Izase, que significa reine sobre os céus gelados. E quando ativada, a lâmina dela aumenta um pouco de tamanho em seu comprimento e ganha uma lâmina em forma de lua crescente presa a uma corrente que fica presa no cabo da espada, e a própria corrente pode ser usada para atacar ou prender seus inimigos, assim como vimos na luta contra o Gin. E a habilidade especial da Shikai do Hitsugaya permite que ele controle a água e o gelo, e os seus cortes criam uma imensa quantidade de poder espiritual que transborda da ponta da lâmina, criando um fluxo de gelo em forma de dragão chinês. O dragão voa em direção aos inimigos e congela instantaneamente qualquer coisa que toca. E galera, a Hyorimaru pode criar vários dragões de gelo para atacar um inimigo de vários ângulos diferentes, assim como vimos durante a sua batalha contra Haliba, o que me parece uma evolução do poder dessa Shikai, já que o capitão da 10ª divisão havia treinado do arco da Soul Society para o arco da batalha de Karakura, e a lâmina da corrente também congela qualquer coisa que o Hitsugaya aprisione com ela, além de que o poder que essa Shikai libera é tão avassalador, sua mera liberação afeta o clima nas imediações, criando uma tempestade ou nevasca. E galera, caso vocês não saibam, essa característica da Hyorimaru já é uma de suas técnicas, a Tensojurin, que significa subjugação dos céus, e é um dos poderes mais básicos da Hyorimaru, mas também é o mais forte. Como eu acabei de falar, permite que o Toshiro controle o clima na área em que ele está, ou mais especificamente, a água na atmosfera próxima a ele. E a habilidade é utilizável em Shikai e em Bankai. No entanto, durante a sua luta contra Haliba, o Hitsugaya afirma que esse aspecto dos seus poderes não é totalmente maduro. Por causa disso, ele não gosta de usá-lo no modo Bankai, já que ele não tem certeza se poderia ou não matar todos ao seu redor. E lembrando que isso era na época da Guerra de Karakura. Atualmente ele já deve poder controlar bem esse poder. Porém, como não vimos o capitão de Bleach usar essa técnica na Bankai nos arcos seguintes, não temos como confirmar 100%. Outra técnica na Shikai é o Shinku Tasso Ryoheki, que significa parede de gelo de vácuo multicamada. E essa habilidade foi desenvolvida durante o arco da Guerra Secreta dos 1000 anos, enquanto ele estava sem a sua Bankai, que havia sido roubada pelos Quincy's. E para lutar de forma eficaz com essa Shikai, apesar das pequenas quantidades de gelo que a sua Hyorimaru pode criar comparada à Bankai, o Hitsugaya desenvolveu esse método de criação de gelo em conjunto com a Zanpakutou da sua tenente, a Hantiko, que se você não lembra, a Zanpakutou dela é a Heiniko, e possui a
habilidade de transformar a lâmina da espada em cinzas, e usando essas cinzas para criar camadas de gelo e em seguida removê-las, o Hitsugaya pode criar uma parede de gelo de várias camadas, com várias camadas vazias. Isso permite que o pequeno gelo que a Hyorimaru pode criar seja capaz de resistir a ataques de fogo com pouco dano. E além disso, com essa nova habilidade desenvolvida, o Toshiro pode usar outras habilidades derivadas dela, como por exemplo o Shinko no Kori no Yaiba ou Lâmina de Gelo de Vácuo. E essa habilidade permite que o Hitsugaya controle sua técnica Shinko Tasso Ryoheki, manipule o gelo e reúna ele na ponta da Hyorimaru, e assim cria uma grande lâmina de gelo capaz de empalar seu oponente. Outra técnica é a Ryojin Ryoheki, que significa parede de gelo tecido, e com ela o Hitsugaya gera uma parede protetora de gelo, tecendo finamente fios de gelo juntos. E a última técnica derivada dessa habilidade é a Hokui Ryoketsujin, que significa matriz de ligação de gelo com 6 roupas. E com ela, o Hitsugaya pode colocar uma armadilha colocando 5 cristais de gelo em forma de flocos de neve no chão em uma forma pentagonal. E quando um oponente entra na armadilha, cada floco de neve envia uma linha de gelo em direção a eles. O espaço dentro do pentágono é então envolto em um grande pilar de gelo, prendendo assim o oponente. O que nos leva para o espírito da sua Zanpakutou, como sempre comento em vídeos desse tipo. E no caso da Hyorimaru, ela assume a forma de um gigantesco dragão de gelo com grandes asas e uma voz ecoante. Porém, quando a alma do Hitsugaya foi parcialmente e temporariamente rolificada por uma pílula Shinei-yaku criada pelo Urahara para recuperar as bancais dos capitães, a aparência da Hyorimaru mudou drasticamente para a de um enorme dragão de gelo ocidental com grandes asas, pernas grossas e um estômago escuro e musculoso. E o curioso sobre a relação do Hitsugaya com o espírito da Hyorimaru é que quando o Toshiro ainda era uma criança, a Hyorimaru frequentemente aparecia em seus sonhos e tentou lhe dizer seu nome todas as vezes, embora o Hitsugaya não pudesse ouvi-lo. Porém, claro, após passar um tempo, o capitão de Bleach ganhou a determinação necessária para dominar a sua Zanpakutou e conseguiu ouvir o seu nome. E não apenas isso, o Tite-Kubo, o autor de Bleach, comentou em seu clube Outside, durante uma resposta a um fã, que o Hitsugaya despertou sua Bankai antes mesmo de se juntar ao Gotei 13, enquanto ainda estava na academia Shinigami. Por falar na sua Bankai, antes de passar para ela de fato, preciso comentar duas coisas importantes. A primeira é que durante o arco filler do anime de Bleach, o arco da rebelião das Zanpakutous, onde aparecem vários espíritos das Zanpakutous, a Hyorimaru aparece em uma forma humana. Porém, diferente dos outros designs que foram incorporados no cânone, essa forma dela aparentemente só é válida para o filler, já que no mangá oficial apenas a sua forma dragão de gelo foi mostrada como sendo realmente o espírito da Zanpakutou. E dois, é que se você quer aproveitar os melhores preços, seja de mangás, figure actions, roupas e acessórios de animes, e ainda não perder tempo procurando uma promoção realmente boa, se liga aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link para você entrar no meu canal no Telegram, o canal de promoções do Zé, onde eu divulgo semanalmente as melhores promoções da Amazon. Então clica lá e aproveita que já tem várias promoções incríveis te esperando. Mas enfim, agora chegamos na melhor parte do vídeo, que é sobre a Bankai, ou deveria dizer bancais de fato, do Hitsugaya Toshiro. Não, apenas uma Bankai mesmo, que se chama Daigori Hyorimaru, que significa Grande Anel de Gelo de Lótus Carmesim. E essa Bankai do Hitsugaya faz com que o gelo flua da Hyorimaru para o próprio Hitsugaya, começando em seu braço direito, no qual o gelo se forma na forma de uma cabeça de dragão em torno de sua mão, que geralmente segura a espada, e envolve a própria espada com esse gelo até o punho, que também muda da forma de uma estrela de 4 pontas para a de uma estrela de 8 pontas. E o gelo continua se formando sobre seus ombros, com duas grandes asas brotando de suas costas e uma longa cauda. E o gelo se forma em seu braço esquerdo e envolve sua mão, que termina em uma garra. E os pés do Hitsugaya então estão envoltos em gelo, de forma que parecem como patas de dragão. E esses novos membros de gelo são móveis e podem ser usados como uma extensão de si mesmo para ajudar na batalha. E é algo que o faz realmente parecer um menino dragão. E galera, durante essa Bankai, 3 flores de gelo se formam flutuando atrás dele, e cada uma consistindo de 4 pétalas roxas em forma de diamante. E essas flores derretem pétala por pétala à medida que a batalha do Hitsugaya progride, levando, por exemplo, o Arranca Xiaolong Koufang a especular que a Bankai do Hitsugaya
seria desativada quando todas as 12 pétalas desaparecerem, assumindo que a Bankai do capitão estava incompleta devido à sua idade. É de fato um conceito bem magnífico sobre a Bankai dele, o que nos leva à habilidade especial dela, que é muito parecida com a da sua Shikai, onde o Hitsugaya pode congelar objetos e áreas ao seu redor. Porém, o raio de atuação, força do congelamento e quantidade de gelo geradas são muito maiores. E como a capacidade de congelamento da Bankai é muito maior, o Hitsugaya pode balançar a cauda como uma arma, por exemplo, para tentar congelar objetos. E galera, essa Bankai é uma das Bankais mais versáteis com certeza, ao ponto de permitir que o Hitsugaya acesse várias técnicas diferentes. E nós vamos conhecer todas agora. A primeira é a regeneração da sua Bankai, onde durante a sua batalha contra o Luffy Antenor, por exemplo, a Bankai do Hitsugaya foi danificada. Porém, ela se regenerou. E o Hitsugaya afirmou que, enquanto houver água no ar, sua Bankai pode ser revivida quantas vezes for necessário, o que a faz entrar naquele seleto grupo de Bankais que podem ser consertadas por seus usuários, sem precisar passar pelo processo de reforge do Uetsu Maya, o criador das Zanpakutos. Outra técnica é a Zanyo Ningyo, que significa boneca de gelo persistente. E ao ativar sua Bankai, o Hitsugaya é capaz de criar e moldar uma grande quantidade de gelo e assim criar um clone seu de gelo. E essa cópia é muito realista, porque pode até mesmo parecer sangrar. O Hitsugaya afirma que ele geralmente só pode enganar um oponente uma vez com essa técnica, então geralmente ele a segura para o final de uma batalha. Outra capacidade dessa Bankai é que o Hitsugaya pode usar suas asas de gelo para envolver elas em torno de si mesmo como uma esfera e assim criar um escudo protetor para o proteger de ataques. Outra técnica, e essa é nomeada também, é Ryusenka, que significa cruz de granizo do dragão, e ela é ativada quando o Hitsugaya esfaqueia seus oponentes e uma enorme explosão de gelo irrompe do ponto de contato da Hyorimaru e os oponentes, os envolvendo e os congelando. Outra técnica é o Seinen Hyoro, que significa prisão de gelo dos 1000 anos, e o Hitsugaya cria muitos pilares de gelo que cercam ele e o seu inimigo. E sob o seu comando, quando ele gira sua espada 90 graus no sentido anti-horário, esses pilares se movem em direção ao inimigo, os envolve e os esmaga. E embora essa técnica seja muito poderosa, assim como a técnica de pilares de fogo do Yamamoto, leva uma quantidade considerável de tempo para se preparar. E portanto, a distração do seu inimigo é crucial para ele completar com sucesso esse ataque. E seguindo com outra técnica, temos o Ryoten Hyakaso, que significa funeral das 100 flores congelantes do céu. E essa habilidade é uma extensão do poder do Tensojurin do Hyorimaru. No entanto, como o Hitsugaya não gosta de usar o Tensojurin enquanto sua Bankai está ativa, ele raramente usa esse poder. E a habilidade abre um enorme buraco nas nuvens, através do qual uma grande quantidade de neve desce e cai sobre o seu oponente. E à medida que a neve entra em contato com ele, assim como vimos acontecer com a Haribel, flores de gelo brotam por todo o corpo e aprendem instantaneamente a um pilar de gelo. O Hitsugaya afirmou que quando a última das 100 pétalas cair, a vida daquele que a tocou terminará. Embora a gente tenha visto que a Haribel ficou viva, né? Mas enfim. Outra técnica é a Gunsho Tsurara, que significa rebanho de gelo. E o Hitsugaya mostrou essa técnica contra a Haribel também ao congelar a água e depois de balançar sua Zanpakuto em um arco para disparar uma série de adagas de gelo de volta para a espada número 3. Outra técnica é a Hyoryu Senbi, que é cauda de redemoinho do dragão de gelo. E com essa técnica, o Hitsugaya balança sua espada em uma direção linear e cria gelo transbordante de sua lâmina na forma de uma lua crescente, para assim congelar o inimigo. E por último, mais não menos importante, outra técnica é a Zeku. E essa técnica permite que o Hitsugaya controle sua técnica Hyoryu Senbi à vontade, para assim atingir o oponente com mais eficácia. O que nos faz chegar no final da explicação sobre a sua Bankai imatura, porque no arco da Guerra Secreta dos 1000 anos, nós temos duas versões a mais da Bankai do Hitsugaya Toshiro. A primeira delas a aparecer é a sua Bankai Rolificada, onde após receber a pílula do Urahara como uma medida para recuperar a Bankai, como já falei anteriormente nesse vídeo, ao retornar a ele, a Daigore Hyorimaru muda sua aparência devido a ser temporariamente rolificada. Uma faixa de gelo semelhante à cauda de Hyorimaru atravessa diagonalmente o peito do Hitsugaya, e ele ganha uma máscara de gelo cobrindo metade do seu rosto com um buraco para o olho, e também ganha duas saliências em sua cabeça que se parecem com chifres. E é basicamente isso que temos dela, porque não vimos muito. A única coisa que vimos é que enquanto acontece esse processo de recuperação das Bankais, Quincy, que havia a roubado, tenta usar a Daigore Hyorimaru para atacar o Toshiro, porém
o gelo é desviado para outro lugar, porque assim como o capitão da 10ª divisão explica, uma Bankai nunca atacaria ela mesma. O que nos leva mais à frente no arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos e nos leva à sua verdadeira Bankai, a Daigure Hyorimaru, a amadurecida, onde o Hitsugaya explica que após a batalha final contra o Aizen, ele treinou e fortaleceu consideravelmente sua Bankai, completando seu desenvolvimento após 18 meses de trabalho duro. Foi durante sua batalha contra um dos Quincy's mais poderosos de Bleach, o Gerald Valkyrie, que o Hitsugaya afirmou que a Daigure Hyorimaru atinge a sua forma evoluída quando a última pétala de suas flores de gelo cai, e ela afirma que o seu poder não era maduro o suficiente para usar sua Bankai ao máximo, mas nessa forma ele consegue envelhecer seu corpo até uma forma adulta, para assim alcançar todo o seu potencial. E como um adulto usando sua Bankai, o Hitsugaya é alto e magro e tem gelo cobrindo seus ombros, antebraços e joelhos. E ele de fato perde toda aquela, entre aspas, armadura de dragão de gelo e fica com uma forma que mais parece, digamos, de uma armadura comum de gelo com poucas partes. E aqui as suas habilidades crescem demais e chegam em um nível absurdo. Afinal, essa é a sua verdadeira Bankai, e com ela ele pode usar um congelamento rápido, onde o Hitsugaya pode congelar objetos extremamente grandes à distância com um simples gesto de mão. Isso também se estende aos objetos que sua espada corta. Além disso, qualquer coisa que ele congelar terá todas as suas funções e habilidades negadas, como por exemplo a habilidade do milagre do Gerald. Porém, como essa habilidade é literalmente gerar milagres, ele conseguiu reverter o efeito da técnica do Hitsugaya. E além disso, como se não fosse o bastante, se alguém tocar o Hitsugaya enquanto ele estiver nessa forma, a pessoa que tocou também será congelada rapidamente. E claro, por último, mas não menos importante, não posso deixar de falar da sua técnica nomeada, a Shikai Ryoketsu, que significa congelamento de 4 mundos. E com ela, o Hitsugaya pode congelar toda a matéria na frente dele após 4 segundos de construção ou preparação do seu poder, algo que ele demonstrou ao congelar o Gerald. E esse congelamento é tão absoluto que ele pode congelar toda a matéria e até mesmo a energia, como por exemplo o arco de Heishi do Gerald. E claro, como a maioria das Bankais, a Hyorimaru também possui fraquezas. Nesse caso, apenas uma, que foi mostrada, que é o calor extremo, algo que foi mostrado quando o nível de calor gerado pela Bankai do Yamamoto, a Zankou no Tachi, fez a Hyorimaru começar a derreter e se tornar inútil na situação. E além disso, é importante comentar que a Bankai do Hitsugaya é do tipo transformação, porque altera a aparência do usuário. E bom galera, isso é basicamente tudo o que conseguir condensar de informações sobre a Zanpakuto do Hitsugaya Toshiro, um dos capitães mais poderosos de Bleach atualmente. E aí, o que vocês pensam sobre ela? Qual das 3 formas da Bankai do Toshiro você mais curte? Comenta aqui embaixo e vamos debater, que é sempre a melhor parte. E bom, eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou!